Olá, pessoal. Meu nome é Juliana, sou professora de matemática. Seja bem-vindo ao canal do Hipátia. Peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo. E esse vídeo específico foi criado para ajudar o pessoal da Univesp, né, que está fazendo matemática básica, mas ele é o primeiro de muitos vídeos de conteúdos de matemática que vão ser lançados aqui no canal, né? Inicialmente ajudando o pessoal da Univesp e depois ajudando outras pessoas aí com vestibular e vestibulinho. Então, esse vídeo é sobre sistemas de numeração em outras bases, que dá um nó na cabeça das pessoas, porque a gente está acostumado com o nosso querido de 0 a 10. Então, vamos lá. O sistema de numeração que a gente está acostumado, ele é agrupamentos de 10 em 10, né? A gente tem as unidades, as dezenas, as centenas, milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar e assim por diante. Tudo com conjuntos de 10 em 10. Ou seja, 10 unidades vão formar uma dezena. 10 dezenas vão formar uma centena. E 10 centenas formam 1 milhar, 1 mil, e assim por diante, né? 10 milhares formam uma dezena de milhar, e assim a gente continua no sistema decimal. Agora, quando a gente está em outra base, né? A gente não pode mais contar de 10 em 10, né? Como a gente aprende o sistema decimal desde que a gente é pequeno, isso acaba ficando quase como enraizado. É difícil pensar sem ser em sistema decimal. Mas vamos forçar um pouquinho. Ó. No caso aqui, vamos ao exemplo do sistema de numeração binário, né? Que são grupos de 2 em 2. Não é mais de 10 em 10, é de 2 em 2. Nesse sistema de numeração binário, a gente só tem os números, os dígitos, no caso, 0 e 1. Ah, mas qual a diferença de dígito e número? Bom, o dígito é o símbolo, né? No nosso sistema decimal, a gente tem 10 símbolos. O símbolo do número 0, o símbolo do número 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. A partir do 10, a gente vai repetir esses símbolos, esses dígitos, né? A gente põe o dígito 1 na casa da dezena e a casa da unidade fica com 0. Então, no sistema binário, só tem os dígitos 0 e 1. Duas unidades, nos sistemas de numeração binário, ele vai formar uma dezena entre aspas, porque não é dezena, né? Dezena é o nome no sistema decimal. Mas ele vai formar esse número que a gente conhece pelo 10, né? Que no caso seria uma dezena. O que está representando aqui? Esse 1 está representando aqui que seria uma dezena, é o dígito que mudou para a posição das dezenas, vamos dizer assim, e o 0 está indicando 0 unidades, né? Esse 10 no sistema binário, ele é muito diferente, representa um número muito diferente do sistema decimal. Por quê? Ele está representando o conjunto de duas unidades, não 10. A mesma coisa com o que dizer da centena, entre aspas, né? Esse número aqui, que para nós é 100, no sistema binário ele está representando duas dezenas e não 10. Quando ele representa duas dezenas, né? O que acontece? Uma centena acaba sendo 4 unidades. No nosso sistema de numeração decimal, ele seria 100 unidades, né? Uma centena, 100, é igual a 100 unidades. Mas o que acontece aqui? Como cada dezena são duas unidades e cada centena é duas dezenas, 2 vezes 2, 4. Então, a centena está sendo formada por 4 unidades. Então, é isso que acontece no sistema binário. Vai ficar um pouco mais fácil de visualizar isso com outros sistemas de outras bases. Mas vamos aqui, ó, a contagem dos números decimais. 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente vai para o próximo número, a gente já tem um conjunto aqui de 10. Então, a gente vai representar esse conjunto de 10 com esse 1 na posição, aqui ó, esse 1 na posição decimal. Esse 1 na posição decimal significa que eu já contei 10 e agrupei eles aqui na dezena. Depois a gente vai do 10 ao 19, mais 10 números. Quando a gente junta mais 10 números, agora a gente tem 2 dezenas, porque a gente agrupou 2 vezes, né? A gente agrupou 2 vezes os 10 números. Então, vai até o 29, 3 dezenas, e assim por diante. Todos esses números que vocês estão vendo em amarelo, eles vão representar grupos de 10 unidades, ou seja, uma dezena. Isso no nosso sistema decimal, ele representa o conjunto de 10. A gente acabou de ver que em outras bases ele não vai representar conjunto de 10, ele vai representar outros conjuntos, certo? Então, esses números que você está vendo em amarelo, o 1 representa um conjunto de 10 unidades. O 2 é 2 conjuntos de 10 unidades. O 3 é 3 conjuntos de 10 unidades. Mas o que acontece quando a gente vai para outro sistema de numeração? Quando a gente vai para outro sistema de numeração, a gente vai ter que contar de acordo com a base que a gente está. De novo, usando o sistema binário, base 2, a gente vai contar de 2 em 2. Então, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 10.000 e assim por diante. Só para não embaralhar, eu sei que agora pode ter embaralhado um pouco a cabeça de vocês, vamos voltar. 0, 1. O que acontece? Esse 0, 1, o próximo número seria o 2. Só que o 2 não existe na base 2, nos números binários. Só existe o símbolo 0 e o símbolo 1. Então, o que acontece? Aqui a gente já formou o que seria uma dezena, né? E aí a gente vai representar como? Do mesmo jeito que a gente representa no sistema decimal, com esse número aqui que a gente conhece como 10. 10, 11, o próximo número aqui seria o 12. O 12 ele também vai usar o número 2, então não pode. O que a gente faz? A gente soma mais um nas dezenas. Espera aí, mas então seria 20? Sim, seria 20. Mas o 20 também usa o número 2. Então, a gente pula direto pro 100. Do 11 vai pro 100, porque não tem outro número para representar aqui o 20 ou o 12, que não use o número 2. A gente só pode ir para o 100. O que acontece? Aqui tem 0 unidades, 0 dezenas e uma centena. Lembra que eu falei que uma centena seria 4 unidades? Olha, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? A centena, ela está representando o agrupamento de 4 números, que é o 0, o 1, o 10 e o 11. Então, a centena é um agrupamento de 4 números no sistema binário, né? Continuando, o 100, 101, 110. Do 101 para o 110, o que acontece? Seria 102, mas não pode usar o 2. Então, a gente faz esse agrupamento de 2 unidades e joga para dezena. 110, 111. O que acontece agora? Seria 112, mas aí a gente agrupou 2 unidades e formou uma dezena. Aí ficou 2 dezenas. A gente agrupa essas 2 dezenas e joga para centena. Ficaram 2 centenas. Então, teve que ir para a casa do milhar.
O milhar, então, está fazendo o agrupamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. 8 números estão agrupados ali no 1000. No sistema decimal seriam 1000 unidades, mas como a gente está no binário, o 1000 está representando 8 unidades. Aí a gente continua, ó. Vocês viram que daqui para baixo, na verdade, vai repetir esses números aqui dentro da casa do milhar. Ó. 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. E aí, de novo, vamos ter que pular para a próxima casa, porque aqui, ó, todas as casas estão com 1. Quando todas as casas estão com 1, aí vai virando 2, ó. A unidade vai jogar 1 para dezena, 2 dezenas vai jogar 1 para centena. Opa. 2 centenas vai jogar 1 para o milhar. E 2 milhares vai jogar ali para dezena de milhar. Então, sempre de 2 em 2. Agora que é para ir, não vai. A contagem dos números no sistema de base 5 vai ficar um pouco mais fácil agora para vocês entenderem essa questão dos conjuntos, porque o sistema binário, como é só 0 e 1, confunde um pouco a cabeça você olhar para os números, né? Meu Deus, é muito de 0 e 1. Agora a gente vai ter outros símbolos, por quê? No sistema de base 5, a gente pode usar os números de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. E o que que acontece? Cada dezena agora, ela vai ter o conjunto de 5 unidades. Então, de 0 a 4, ok, a gente conta 0, 1, 2, 3, 4. Quando vai para o 5, aí não é mais 5, é 10. A gente vai para o 10 e faz de novo 10, 11, 12, 13, 14. Em vez de ir para o 15, não pode, a gente vai ter que ir para o 20. 20, 21, 22, 23, 24. Seria o 25, mas não pode o número 5, não pode o dígito 5. Então, a gente vai pro 30. 30, 31, 32, 33, 34, 40. 41, 42, 43, 44, 100. Como assim? Não era 50? Pois é, mas o 50 não pode, por quê? O 50... ele usa o dígito 5, e o dígito 5 não existe no sistema de base 5, só existe de 0 a 4. Então, do 44, a gente pula pro 100. Aqui, vamos continuar. A contagem dos números no sistema de base 8. O sistema de base 8, ele usa os números de 0 até 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quando vai para o 8, aí vira 10, porque não pode usar o dígito 8. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Em vez de ir para o 18, vamos para o 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. E assim por diante, tá? Se a gente chegasse até o 77, a gente iria pro 100. Por quê? Depois do 77 seria o 80, mas o 80 não pode. Então, depois do 77 seria o 100. Aqui é uma tabelinha para vocês visualizarem ali quanto representa cada número. É claro que ela não é muito grande, senão não caberia aqui na tela. Eu fiz o maior que pôde, né? O 0 é 0 em qualquer base, né? O 1 também. O 2, ele vai ser um 10 na base 2. Por quê? Porque ele não, na base 2 não pode usar o dígito 2. Aqui, ó. O dígito 2 não existe na base 2, então ele já vai virar um 10. Tá vendo? Ó? O 3 vira 11, o 4, 100. Lembra que eu falei que o 100 é um agrupamento de 4? Então, esse número aqui, por exemplo, o 9, na base 2, ele seria o 1001. A base 5
mesma coisa, olha. O 5 na base 5 ele vira 10, porque a gente não pode utilizar o dígito 5. Vamos pegar um número aqui, o 9 na base 5, ele vira o 14. Por quê? Não existe dígito 9 no base 5. Existe só os dígitos de 0 a 4. E aqui a base 8, né? Que quando chega no 8, ela vai virar 10. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Como converter números de base 10 para outras bases, né? A gente tem um número e a gente quer converter ele para outra base, né? O número está no nosso sistema decimal normal, que a gente sempre usa, e a gente quer converter. Para converter um número, a gente pode utilizar o sistema de divisão na chave. Sabe, aquele sistema normal, que a gente coloca a chave, coloca o número dentro da chave e vai dividindo. Vamos fazer um exemplo aqui, vocês vão entender. Então, convertendo o número 18 para a base 2. Então, o 18 na base 10, ele não poderia ser escrito assim na base 2, né? Óbvio, porque tem o dígito ali, o dígito 8, que não pode. Mas mesmo se fosse o número 11, né, o número 20, número 101 na base 10, ele é outro número na base 2. Então, vamos lá. O 18 na base 2, a gente vai fazer a divisão de 18 por 2. 18 dividido por 2 dá 9. Dá 9 e sobra 0. Agora a gente tem que pegar o 9, que é o resultado da divisão de 18 por 2, e dividir por 2 de novo. Por que tem que dividir de novo? Porque o 9 a gente também não pode utilizar na base 2. Na base 2 a gente só pode usar 0 e 1. Então, a gente vai ter que ir dividindo até chegar no 0 ou no 1. 9 dividido por 2 dá 4 e sobra 1. O 4 também não pode na base 2. Então, a gente vai dividir de novo. 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. O 2 pode na base 2? Ah, agora pode. Não, não pode. Só pode 0 e 1. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Então, agora que deu 1, eu posso parar, porque 1 pode na base 2. O que acontece agora? A gente vai pegar os restos das divisões e o quociente da última divisão, que é o resultado aqui, ó. Esses números, a gente vai agrupar eles de baixo para cima. 1, 0, 0, 1, 0. E esse vai ser o meu número na base 2. Nossa, tá 15 aqui. Desculpa, gente, aqui é 18. 18, né, é igual a 10.010 em base 2. Desculpem esse 15 aqui, tá, gente? Vamos lá. Convertendo o número 26 para a base 5. Então, 26, na nossa base 10, né, o número decimal normal, a gente vai converter para a base 5, do mesmo jeito. 26 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 26, sobra 1. O 5 não pode ainda ser usado na base 5, né? O quociente aqui. Então, a gente vai ter que dividir de novo. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5, sobra 0. Agora, a gente pode utilizar, porque esse 1, ele existe na base 5. Vamos fazer o mesmo esquema. A gente vai pegar todos os restos e o último resultado. De baixo para cima, 26 é igual a 101 em base 5. Como converter números de outras bases para a base 10? Esse é um pouquinho mais difícil, mas não é tanto não, gente. Então, vamos lá. Vamos converter o número 63 na base 8 para a base 10. O que acontece? 63 na base 8,
a gente vai colocar o 6 separado aqui, ó, e o 3 separado também. São só os dígitos, tá vendo? Dígito 6, dígito 3, dígito 6, dígito 3. E a gente vai multiplicar eles. Vai multiplicar eles pelo 8. Por que 8? Porque o 63 está na base 8. Se o 63 está na base 8, a gente vai multiplicar por 8 e somar esses resultados. Só que não é só multiplicar por 8, não. A gente precisa também colocar expoentes nesse 8. Como a gente vai pôr os expoentes? A gente começa aqui do último, tá? Da direita para a esquerda e vai contar 0, 1. Então, aqui vai o expoente 0 e aqui vai o expoente 1. Então, a gente vai ter que 63 na base 8 é igual a 6 vezes 8 elevado a 1, mais 3 vezes 8 elevado a 0. 63 na base 8, então vai ser igual a 6 vezes 8, né? Porque 8 elevado a 1 é 8. E 8 elevado a 0 é 1. Ué, Juliana, não é 0? Não, é 1. Nós temos uma regra na matemática que diz que todo número elevado a 0 é igual a 1. 6 vezes 8, 48. 3 vezes 1, 3. 48 mais 3, 51. Então, o 63 na base 8, ele vai ser igual ao 51 na base 10. Ok? Vamos para mais um exemplo. Agora, a gente vai converter o número 11.101 na base 2 para a base 10. Não se assustem com o tamanho do número. Lembre-se, ele está na base 2. Se ele está na base 2, na base 10, com certeza ele vai dar um número bem menor. Ok? Então, vamos lá. Mesma coisa que a gente fez. A gente colocou os dígitos aqui, ó. 1, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0 e 1. Ok? Agora, a gente vai colocar tudo vezes 2, porque é a base aqui, ó. Base 2. E agora, a gente vai colocar os expoentes. Como é que a gente coloca os expoentes? Aqui, o primeiro da direita vai ser 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. E agora, a gente vai resolver. Resolvendo aqui, o 2 elevado a 4 é 16, né? Copia aqui o 1, né? Que está multiplicando. O 2 elevado a 3 é 8. O 2 elevado a 2 é 4. O 2 elevado a 1 é 2. E o 2 elevado a 0 é 1. Então, ficou 1 vezes 16, mais 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. 1 vezes 16, 16. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 2, 0. E 1 vezes 1, 1. 16 mais 8 vai dar igual a 24, correto? 16 mais 8, 24. E aqui a gente tem 4, que mais 0 dá 4 mesmo, mais 1 dá 5. Então, 24 mais 5 dá 29, ou seja, o número 11.101 na base 2 vai ser igual ao número 29 na base 10. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só, né? Se gostaram do vídeo, se inscreva aí no canal e lembre-se que estamos apenas começando. Haverá outros vídeos com conteúdos de matemática aqui. Se tiverem dúvidas, pode deixar aí nos comentários. E é isso aí. Valeu, pessoal!